nosso regimento para falar do assunto das eleições. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, secretário da mesa. Boa noite, secretária-geral da Câmara, Cidinha. Boa noite a todos os vereadores e boa noite ao povo presente. Estou hoje aqui, o assunto que eu tenho é sobre a referência à eleição de 2012. Eu quero dizer para os senhores vereadores também, aqueles que se sentem prejudicados e aqueles que não, que a minha vinda aqui não tem nada de perseguição contra ninguém, nem preto, nem branco, nem A e nem B. Vim aqui simplesmente atrás dos meus direitos. Os senhores, como eu, concorremos às eleições de 2012, uns eleitos, outros não eleitos, e eu fui um deles que participei da eleição e fiquei fora pela legenda. E de acordo com os documentos fornecidos para mim pela Prefeitura Municipal de Palmares Paulista, a maioria, nem todos, mas a maioria dos funcionários públicos concorreram à eleição de 2012 irregular, de acordo com a lei manda. De acordo com os recibos que encontram-se em mãos, a maioria dos funcionários afastados para concorrer ao pleito eleitoral receberam os 3 meses hora extra, com 100% de aumento, de acordo com os documentos que eu tenho em mãos. E não é justo que a maioria dos vereadores concorreram à eleição quase sem dinheiro ou com mínimo de dinheiro, enquanto outros candidatos afastados, sem prestar serviço para o município, recebendo hora extra. A primeira empresa do mundo que eu vejo pagar hora extra para um funcionário afastado é a Prefeitura de Palmares. E é por isso que eu estou aqui. Inclusive, eu procurei alguns dos vereadores que não precisariam eu estar aqui para verificar isso. E recebi que eu deveria, como cidadão, eu fazer a denúncia, procurar o Ministério Público. Foi o que eu fiz. Quero comunicar a todos os senhores vereadores e o povo presente que eu fui no Ministério Público, o Ministério Público achou procedente a minha denúncia e eu protocolei a denúncia do Ministério Público. E hoje eu não precisaria nem estar aqui nessa casa, mas eu vim porque eu estava inscrito e vim pedir para o senhor presidente da ciência ao senhor presidente, o público presente e os vereadores do assunto. Porque, senhores vereadores, os senhores vereadores, quando foram eleitos, no dia da diplomação, no dia da posse, vocês estenderam a mão perante a justiça, a bandeira brasileira e a Constituição, e juraram honrar, cuidar e zelar pelo bem público do município. E é o que eu vim fazer aqui pedir. É isso que eu vim pedir. Porque quem foi eleito e quem não foi eleito, quem foi eleito se encontra aqui. Quem não foi eleito ajudou a somar voto na legenda para prefeito e para vereador. E como eu sou suplente da minha chapa, eu vou correr atrás dos meus direitos. Por isso que eu estou dizendo para os senhores que não é perseguição nem de um nem do outro. Inclusive não há irregularidade só numa chapa, não. É nas duas tem. Nas duas chapas tem. E não é justo uma pessoa se afastar do cargo que ele exerce. Faltou ambulanceiro, faltou lixeiro, caminhão motorista para o lixo, faltou motorista para as ambulâncias, precisou fazer adaptação, e funcionário público afastado pedindo voto para ele e para o prefeito e recebendo horas extras. E por coincidência, enquanto tinha dinheiro público para pagar hora extra, para se pedir voto para vereador e para prefeito, daí 60 dias os funcionários ficaram todos sem receber o 13º, porque não tinha dinheiro para pagar. É por isso que eu estou aqui. E queria dizer ao senhor presidente da Câmara, que eu queria que o senhor presidente da Câmara, através dos vereadores, desse ciência ao Ministério Público, ao promotor público, que eu estive aqui e pedindo, não é perseguição contra ninguém, apurar
Se eu estiver errado, eu tenho que ser condenado. E quem errou tem que assumir que errou. Não sei se é errado ou não é errado. Eu fiz a denúncia do Ministério Público, possível irregularidade. Não falei nem que um, nem que outro tem que pegar, é possível irregularidade. Eu vi recebimento de pagamento, está aqui, que eu vou entregar na mão do presidente, e gostaria que ele passasse, tanto para o público como para a imprensa. Pagamento de hora extra no valor de R$ 877 em campanha. Sem o funcionário estar prestando serviço para a comunidade, recebeu R$ 877 de hora extra. E não é só um, não é só um e nenhum, nem é. A maioria, com exceção de 2 ou 3, que eu não consegui pegar a prova na prefeitura, então com exceção de 1 ou 2, 3, a maioria que eu pedi, todo mundo fez a campanha sem se afastar. Eu disse ao promotor que não se afastaram. Porque não existe uma pessoa que não está numa empresa trabalhando e receber gratificação e hora extra com um serviço que não está prestando. É por isso que eu estou aqui, e por isso que eu vim aqui, e por isso que eu vou continuar até no fim. Mas não é perseguição de ninguém, não. Gostaria que a Câmara fizesse. É difícil pedir para... Eu sei que é difícil, porque o colega, julgar o colega, é difícil. Não tem cidadão nenhum que vai conseguir em Câmara isso daí. Porque não tem jeito. Companheiro não julga companheiro, isso não acontece só aqui na Câmara, acontece aqui, acontece no Senado e acontece lá em todos os lugares. Então, por isso que eu estou pedindo, vim aqui para deixar registrado, o povo ficar sabendo, e que o senhor presidente comunique o Ministério Público que eu estive aqui, comunicando à Câmara, pedindo para a Câmara tomar uma providência. Vou entregar aqui, senhor presidente, e vou deixar aqui. Está aqui. Os documentos que eu consegui na prefeitura comprovando o pagamento de hora extra nos 3 meses que antecedem a eleição. Muito obrigado, senhor. Outra coisa que eu queria pedir para o senhor presidente, se o senhor me pudesse, eu estou sendo processado por questão política, mas não vou procurar ninguém para... Não, se o que eu devo, eu tenho que pagar, se eu devo, eu tenho que pagar, senão eu tenho que juntar prova e se defender. Inclusive, eu quero pedir para o senhor a cópia dessa ata, que é para mim até anexar na minha defesa, o dia que eu tiver que ir no fórum fazer a minha defesa. Muito obrigado, senhor presidente, e muito obrigado ao povo presente. Eu só queria dizer, Dito, né, que você aqui não citou o nome de ninguém, então cabe a essa Casa de Lei agora tomar conhecimento dos fatos, passar para o nosso jurídico para que ele analise os documentos, senhor Benedito, e aí na próxima sessão, se já for possível, né, a gente ver quais são os caminhos que essa casa tem que tomar. E quando eu falo em advogado, nós temos um jurídico, independente do tempo que ele está aqui, ele tem a obrigação de nos amparar perante a lei. E ele, diante da lei, ele vai ter que dizer para nós o que é que essa casa de lei tem que fazer com isso aqui depois de analisado todos esses documentos, né? Até porque eu queria deixar bem claro para as pessoas que estão aqui presentes, né? De repente as pessoas vêm, olha, fizeram uma denúncia e vai caçar o Pedro e o Mané. Existem regras, existem leis, né? Inclusive, está aqui nosso regimento interno da casa, né? Eu queria só ler um pedacinho aqui para que vocês entendam como é que funciona um pouco a casa, né? Da extinção do mandato do vereador, né? No artigo 52, a extinção do mandato verifica-se a quando ocorrer falecimento, renúncia por escrito, cassação dos direitos políticos ou crime funcional ou eleitoral, deixar de tomar posse,
sem motivo justo aceito pela Câmara, dentro do prazo estabelecido em lei, deixar de comparecer sem que esteja licenciada 1/3 das sessões legislativas consecutivas ordinárias e faltar as 5 sessões extraordinárias durante a legislatura, convocadas pelo prefeito, salvo no recesso, para apreciação da matéria urgente ou de relevante interesse público, incidir nos impedimentos para o exercício do mandato estabelecidos em lei e não se desincompatibilizar até a posse, e nos casos supervenientes nos prazos fixados em lei ou pela Câmara. A extinção do mandato do vereador torna-se efetiva pela só declaração do ato ou fato extintivo pela presidência, inserida em ata após sua ocorrência e efetiva comprovação. O presidente que deixar de declarar a extinção de mandato ficará sujeito a sanções de perda do cargo e proibição de nova eleição para o cargo da mesa durante a legislatura. Da cassação do mandato, a Câmara poderá cassar o mandato do vereador quando utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou improbidade administrativa, fixar residência fora do município, proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com decoro na sua conduta pública, infringir o disposto no artigo 34 da Lei Orgânica do Município. O processo de cassação de mandato do vereador obedecerá ao rito estabelecido na legislação federal e na Lei Orgânica do Município e demais legislações pertinentes atuais. Então eu queria deixar bem claro para os senhores que para cassar o mandato de um vereador, para a gente dizer que ele está certo ou está errado, a gente tem que fazer um estudo muito... Mas, senhor presidente, para encerrar, prolongado, né, Benedito? Nesse artigo que o senhor leu aí, o senhor vê como é que é difícil alguém conseguir alguma coisa através das leis municipais. No mandato anterior, o senhor Carlos César Fonseca, se eu não me engano, cara, ficou 2 anos morando lá em... 2 anos. Ele ficou com residência fixa, lá em perto de José Bonifácio, não lembro a cidade lá, alguém lembra? Macaubal. O senhor Carlos César Fonseca ficou 2 anos com residência fixa em Macaubal e ficou recebendo os 2 anos dinheiro público aqui da Câmara e ninguém fez nada. Ele só vinha receber o pagamento morando em Macaubal. Por isso que é difícil o maior prazer da sociedade, do povo e dos eleitores é realmente que a lei, a Constituição, a lei municipal seja cumprida pela Câmara. Mas é difícil. E não sei por que deveria ter alguma coisa no mandato anterior que merecia ser investigado. Porque o Supremo ficou 2 anos assistindo o vereador residindo em Macaubal e não reclamou. É difícil alguém não reclamar uma coisa dessa. Muito obrigado, senhor presidente. Bom, eu quero dizer então que essa casa, ela vai seguir os caminhos dentro da lei que tem que ser seguido. O senhor Benedito disse que a gente faz um juramento, né? Quando a gente vem para cá. Eu queria dizer para os senhores que da minha parte, se um dia eu tivesse que abrir uma sessão para cassar o meu mandato, eu juro que eu faria, sem que precisasse até assumir o meu suplente, porque na verdade o que a gente tem que fazer é uma consciência da gente mesmo. Eu tenho certeza que se aqui nessa casa tiver alguém que cometeu algum erro, eu tenho certeza que vai ser corrigido por parte de cada um, porque eu tenho certeza que aqui ninguém vai querer ficar com erro, né? Carregado nas costas, porque o erro pior é quando a gente deita na cama e tem aquele problema do travesseiro que a gente fala com a gente mesmo, né? Então eu tenho certeza, se tem alguma coisa errada, a gente vai analisar e os vereadores, né, vão ser dignos de assumir e de se comprometer a acertar aquilo que não está certo, né? Eu tenho certeza disso. Senhor presidente, uma palavrinha.